aberta a temporada do terceiro trimestre de 2021 e muita gente já tá se perguntando quem que pode se dar bem no meio de toda essa história, sendo que parece que todo o nosso cenário macro tá, tipo, funhanhado, né? Porque é muita notícia política, são as commodities que uma hora tá derretendo, uma hora tá subindo, e aí parece que o cenário fica um tanto quanto confuso, né? A gente mexe na taxa de juros, mas ainda assim nós temos uma inflação alta. Enfim, a questão é, hoje eu separei 3 setores que eu acho que podem entregar bons resultados, né, desse terceiro trimestre de 2021 que passou, e eu quero trazer os principais motivos do porquê eu acho isso. Também quero trazer alguns exemplos de algumas ações, na verdade não são bem exemplos, são ações que eu invisto e que estão nesse setor, e aí no final também quero trazer um overview sobre alguns setores que talvez eu acho que a gente não pode esperar tanta coisa assim porque tiveram alguns impactos negativos, beleza? Agora, para vocês ficarem por dentro desse calendário, né, das empresas que estão entregando os seus resultados desde sexta-feira passada, eu vou deixar o link do Telegram aqui na descrição, é só vocês entrarem, a gente posta várias coisas por lá, desde notícias, calendário, né, da entrega dos resultados, conteúdos novos que a gente lança também, e aí vocês podem inclusive interagir mandando os comentários de vocês por lá também, beleza? Bom, vamos lá, gente, mas antes eu também tenho que pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês, e agora sim, vamos lá, me acompanha até o final do vídeo. Vamos falar primeiro sobre o setor de petróleo, gás e biocombustíveis, né? Esse é um setor que eu acho que ele deve entregar bons resultados nesse terceiro tri, principalmente por conta do preço das commodities. E quando a gente fala aqui do Brasil, nós também temos o impacto do dólar. Apesar do dólar, sim, ter sofrido aí uma escalada, quem sofre é a gente, né? O dólar mesmo, ele só ganhou valor. Mas também tem a própria questão das commodities, né? Que como vocês podem ver na tela, o próprio Brent, né? O barril de petróleo, ele subiu bastante nessas últimas semanas, nesses últimos meses, desde a metade do ano, no caso. Então tudo isso acaba impactando positivamente para as empresas. Claro que negativamente para o nosso bolso, porque as coisas ficam mais caras. A própria Petrobras anunciou mais um reajuste, né, nessa segunda-feira que passou agora, então nós devemos ver gasolina, combustíveis ainda mais caros, mas a questão é que tudo isso acaba contando a favor para os resultados de uma Petrobras, de uma PetroRio. Agora, o porquê que tudo isso está acontecendo, né? Principalmente quando a gente fala do Brent, do barril de petróleo. Acho que aqui nós podemos aliar justamente a uma retomada econômica e uma demanda consequentemente maior por petróleo, derivados do petróleo, gás natural, tudo isso porque as indústrias, né, o comércio, as pessoas também, tá todo mundo meio que tentando já voltar à normalidade, algumas já estão funcionando a todo vapor, e aí consequentemente nós temos uma demanda que nesse momento está sendo maior do que a oferta, né? E aí consequentemente nós temos uma subida no preço. Eu acho que outro ponto que acabou empurrando também o preço das commodities para cima é justamente o que está acontecendo lá na China. Então lá na China eles estão trocando o carvão das termoelétricas por gás natural. E aí como você tem uma demanda maior por gás, o preço da commodity também sobe e acaba deixando tudo isso um pouco mais caro. Tudo isso um pouco mais caro impacta provavelmente em receitas e margens maiores para as empresas que acabam trabalhando no setor. E é por isso que eu acho que a gente pode então esperar, né, bons resultados para essas empresas. Agora, saindo desse setor, vamos falar um pouquinho, gente, sobre o setor de energia. O setor de energia tem subsetores, né? O setor de geração em si, é claro que ele sofre um pouco mais por conta, né, da crise hídrica que a gente viveu, apesar de que depois, lá no fim das contas, eles repassam, né, tudo isso para a ponta final, que é o consumidor, mas essa pode sofrer um pouquinho mais no curto prazo, justamente pela questão do caixa, né? Agora, quando a gente fala das transmissoras, eu acho que a gente pode esperar resultados muito parecidos com o que já foi no primeiro e no segundo tri. Transmissoras são sempre transmissoras, né? Eu acho que é o setor mais seguro dentro do setor de energia em si, mas aí existe uma outra ponta que é o setor de distribuição, né? A distribuição na pandemia acabou sofrendo um pouquinho mais, porque as indústrias, algumas paralisaram, diminuíram as atividades, fecharam, muita gente, né, acabou saindo daqueles conglomerados lá de empresas e foram para casa, e aí o consumo de energia acabou caindo também, mas o que nós temos visto de lá para cá, do ano passado para cá, é uma retomada nas atividades. Muitas empresas já voltaram e estão voltando cada vez mais, né, saindo do home office e voltando para as empresas, as indústrias voltando a funcionar a todo vapor, até mesmo para tentar atender uma demanda muito grande que tem, né, de alguns produtos, que inclusive tem muito produto em falta, tá demorando para chegar, nós estamos sentindo isso na pele como consumidores. Então,
todo mundo, para tentar entregar essa demanda, acaba tentando funcionar a todo vapor. Tudo isso faz com que a demanda por energia aumente e principalmente quando a gente fala do setor industrial, aqueles contratos de compra, né, que é onde eles negociam a compra de energia elétrica, também podem acabar aumentando e impactando positivamente nas empresas do setor de energia. O que eu, Bea, tenho de energia, tá, gente? EDP, Transmissão Paulista, Neoenergia, Engie, e é basicamente isso. A Transmissão Paulista é uma que eu já estava namorando há bastante tempo, estava entre ela e Taesa, foi a última que eu acabei colocando na minha carteira. Então, quando a gente fala, por exemplo, da EDP e da Transmissão Paulista, né, que é a ISA-CETEP, a gente olha muito para a questão dos dividendos, né? Elas estão pagando bons dividendos, também tiveram aí uma boa valorização. E quando a gente fala, por exemplo, de Engie, tá meio ali que empatada, já pagou bons dividendos, mas ela tá procurando crescer ao longo desses últimos anos, expandir também com novas linhas. E também nós temos a Neoenergia, que essa talvez seja até um caso um pouquinho mais complicado, ela tem toda essa questão de distribuição, de geração e tal, mas talvez ela tenha, seja um pouquinho mais complicado o caso dela, justamente por conta do endividamento e tal. Mas enfim, basicamente minha carteira segue dentro dessas empresas do setor de energia. Saindo do setor de energia, que eu acho que pode entregar, principalmente quando a gente fala das transmissoras e talvez uma melhora nas distribuidoras, né, no terceiro trimestre de 2021, vamos para o setor financeiro. Esse setor, gente, é mais um setor que é clichê, né? Assim como o setor de energia, nós consideramos que é perene, que é aquele setor bem clichê, o setor financeiro, que não são somente bancos, acabou sofrendo bastante no ano passado. Seguradoras, resseguradoras sofreram muito por conta da alta sinistralidade, os bancos sofreram bastante por não poder distribuir os dividendos, quando a gente tinha uma Selic um pouquinho mais baixa também, porém nós temos um fator muito importante que tem acontecido nessas últimas reuniões do Copom, que é justamente o aumento na taxa de juros. E quando nós temos um aumento na taxa de juros, os bancos conseguem spreadar melhor o seu crédito, conseguem trabalhar melhor o mix de produtos deles e conseguem muitas vezes aumentar as margens e ter um lucro muito maior. Quando a gente fala, por exemplo, das seguradoras e das resseguradoras, é sempre importante lembrar que elas precisam, né, ter aquela reserva quando tem as sinistralidades e elas precisam desembolsar alguma grana, mas essa reserva então ela precisa ficar aplicada aí em alguns títulos de renda fixa, atrelados à Selic, né, a CDI e tudo mais. Consequentemente, com um aumento nessa taxa de juros, elas conseguem ter um resultado financeiro melhor quanto a essa parte, né, do business delas. É claro que o setor financeiro, né, a gente não é somente bancos, seguradoras, resseguradoras. Nós temos, por exemplo, a nossa própria Bolsa de Valores, que sofreu bastante nessas últimas semanas. Teve a questão lá do processo judicial, apesar de eles terem mudado o status, ainda assim eles acham que não é algo que vai acabar penalizando eles de verdade, que não vai se concretizar, mas enfim, as ações acabaram sofrendo bastante. A taxa na Selic também acaba fazendo com que talvez muitos investidores saiam um pouquinho da renda variável e aí eles acabam migrando para a renda fixa. Consequentemente, isso pode diminuir um pouco o fluxo, né, de receita em cima desse segmento de renda variável, então pode acabar sofrendo um pouquinho. E enfim, além de bolsa de valores, nós temos também corretoras e tal. E aí vamos lá, o que eu tenho dentro da minha carteira nesse setor, né? Banco do Brasil, e aí eu acho que eu penso muito na própria questão dos dividendos e também porque é um dos bancos mais descontados que a gente tem na bolsa de valores. Próprio Itaúsa, que apesar de a gente falar dos dividendos, a gente sempre falou dos dividendos por muito tempo, né? Mas quando paga aquele 1 centavo a galera dá uma bela de uma brochada. Mas Itaúsa também tem na minha carteira, teve uma pequena valorização aí nesses últimos 12 meses. A expectativa é que os dividendos eles possam voltar a aumentar, principalmente se a Itaúsa se desfizer, né, da parte que ele acabou recebendo ali das ações da XP, e aí se eles vendem e distribuem isso com os seus acionistas, esses dividendos podem vir um pouquinho maior. Tem o IRB também, mas é um percentual tipo muito pequenininho, é sério, a gente não chega a 2%, principalmente por conta de toda a desvalorização que teve também. Essa é uma ação que claramente eu tô no prejuízo, eu e quase a torcida inteira do Flamengo. Ela é uma resseguradora, pode sim se favorecer com esse aumento da Selic, mas esse último resultado que ela entregou, cabe ressaltar que aqueles 129 milhões, gente, tem um não recorrente ali, então no fim das contas ela ainda não se provou, né? Eu acho que ela ainda não provou que toda aquela mexida que ela fez dentro de casa, tirar todos os esqueletos do armário, trocar parte da diretoria, da galera que tá lá dentro, eu acho que eles ainda vão precisar de mais tempo para conseguir provar que isso efetivamente vai
vai surtir algum resultado. E aí fora a IB também tem o próprio Banco ABC, que ele é um banco diferente desses bancões, eles trabalham muito mais com a pessoa jurídica, ele é um banco que eu olho sim para os dividendos também, que chegam a quase 6%, e tem um crescimento aí pequenininho, não tão pequeno como os grandes bancões, mas também não é um crescimento tão acelerado. E tenho também a própria XP, mas aí eu invisto diretamente lá fora através das stocks, né? Tem duas empresas que a galera sempre pergunta se eu gosto, que é tipo o Santander e o próprio BTG. E sim, eu acho que Santander, olhando para um lado de dividendos e talvez para um lado mais defensivo, acho que super vale, e BTG olhando para o crescimento também não vejo problemas, né? A questão é, um movimento também que eu vejo acontecendo para as empresas do setor financeiro, mas principalmente para os bancões, é que diante de todo o estresse que a gente viveu, por exemplo, na semana passada na Bolsa de Valores, ou desde que a gente bateu 130 mil pontos e a Bolsa veio caindo, é que muitas pessoas entenderam que, olha, é legal ter renda variável na carteira, porém talvez eu possa começar a pensar em algumas ações que são um pouco mais defensivas, que não tem uma volatilidade tão grande, e aí começa a olhar para aqueles negócios mais tradicionais que são esses bancões. Então eu acho que tudo isso pode acabar favorecendo as ações nesse momento. Eu acho que a alta na Selic também tende a favorecer esse setor, então eu fico muito tranquila de ter na carteira também, beleza? Bom, me contem se vocês têm alguma ação de um desses três setores que eu trouxe, podem deixar aqui nos comentários. E agora eu quero dar uma pincelada muito rápida de alguns setores que eu acho que a gente não pode se empolgar muito com o terceiro trimestre de 2021, né? Eu acho que as siderúrgicas, não tem nem o que falar, nós tivemos aí o minério de ferro que chegou a bater mais de $200, né, a tonelada, caiu para quase 100. É claro que as empresas, uma Vale da Vida, por exemplo, ela ainda continua com uma boa margem, mas é claro que os resultados, né, que a galera poderia esperar quando o minério de ferro estava acima de $200 não serão o mesmo, então elas vão sim ser afetadas. Acho que quando a gente fala do varejo, falei várias vezes já de varejo lá no Instagram, né? O varejo, acho que com tudo muito caro e que tudo isso inclusive resulta, né, nos nossos índices de inflação muito altos, as pessoas elas ficam um pouco mais repelidas de consumir, começam a elencar prioridades do que eu posso, do que eu não posso, porque a situação não tá tão fácil assim. E também tem a própria questão da alta na Selic, né, que deixa o crédito um pouquinho mais caro, isso também pode frear um pouquinho o consumo. As empresas de varejo que estão muito endividadas também podem ficar com as suas dívidas um pouco mais caras, mas a questão é que o varejo como um todo, nem a Magazine Luiza se escapou nesses últimos meses, né? Isso porque ela é uma excelente empresa, mas quando a gente olha esse cenário mesmo macro, acaba atrapalhando, principalmente nesse curto prazo. Claro que nós temos agora Black Friday e nós temos Natal também, mas tudo isso só vai ter impacto no quarto trimestre de 2021. E hoje nós estamos falando do terceiro trimestre de 2021, tá? Falando em alta na Selic, que afeta positivamente alguns setores, ela também acaba afetando negativamente a construção civil. Se nós continuarmos com essa escalada da nossa taxa Selic, né, que está subindo cada vez mais, o crédito, principalmente o financiamento habitacional, vai ficar mais caro, já está ficando mais caro, e aí, consequentemente, isso pode dar uma freada também nas pessoas que estavam pensando em olhar para fazer alguma aquisição dentro desse setor, beleza? Também acho que na própria questão da construção civil, tem até um ponto que foi negativo, vamos dizer assim, no ano passado, e que agora deu uma amornada, que é a própria questão do preço, né? Por exemplo, o minério de ferro estava afetando muito quando subiu, deu aquela explosão no minério de ferro, agora caiu um pouquinho, mas ainda assim, boa parte das coisas, né, ainda assim continuam caras, então é um setor que talvez a gente não possa esperar tanto assim do terceiro trimestre de 2021, beleza? Bom, pessoal, basicamente eram essas as pinceladas que eu queria trazer, pensando, né, no que a gente deve esperar nos resultados que serão divulgados agora em outubro, em novembro também. E se tem alguma coisa que vocês queiram complementar com tudo isso que eu disse, podem escrever aqui nos comentários. Se vocês chegaram até o final do vídeo e não deixaram um like, façam isso agora e eu vejo vocês então no próximo vídeo.